Oi gente, aqui é a Ká e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um livro que mexeu muito com as minhas estruturas. Antes de começar esse vídeo aqui, eu já venho pedir pra você se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, já deixa aquele seu curtir maroto, porque eu sei que você vai esquecer no final do vídeo. Bom, eu estou falando de 19 Minutos, da Joji Picoult. Gente, todo mundo dizia, Carol, lê Joji, você vai gostar. E aí eu lia, não, né? Porque eu nunca faço o que me mandam fazer. Não gosto de ser mandado. Mas aí eu finalmente decidi ler Joji Picoult, porque era um livro que eu já me interessava pela temática dele, que é uma temática que eu confesso, assim, eu sou um pouco obcecada por essa temática, porque é um assunto que eu não consigo entender, mas eu quero entender, mas aí eu não consigo, e aí eu fico tipo, eu preciso entender isso, mas aí não tem como entender essas coisas, que é tiroteios em escolas, atiradores escolares, essas coisas, porque é um assunto, assim, que é uma coisa assim muito bizarra pra mim. E aí eu meio que quero entender as coisas bizarras da vida, mas não dá, entendeu? Mas enfim, gente, vamos começar essa resenha aqui, porque esse livro, ele é um pouco grande, né? Confesso, também me fez um pouco assim ficar, depois eu leio esse livro. Mas aí eu estava numa vibe assim de ler coisas meio bizarras, e aí eu decidi pegar esse livro aqui pra ler. Bom, aqui a gente vai conhecer o Peter, que é o nosso protagonista principal, assim, digamos que toda a história acontece por conta dele, né? Então a gente vai conhecer o Peter. O Peter é um garoto de 17 anos, ele está no segundo ano do ensino médio e ele está terminando o segundo ano para poder ir pro terceiro e finalmente se formar. Porém, ele acaba entrando na escola no dia 6 de março de 2007. Ele acaba entrando na escola com arma e com bombas. Ele acaba matando 10 pessoas e ferindo outras 19 pessoas. O mais diferente nessa história aqui é que ele não se mata, como geralmente acaba acontecendo nesses casos, né? A maioria dos casos, o atirador entra na escola, mata tantas pessoas, fere tantas outras e depois acaba tirando a própria vida. Nesse caso aqui, isso não acontece, então o Peter, no final de tudo, ele não se mata e aí ele vai preso. E aí aqui a gente tem então a visão do julgamento do Peter. Aqui a gente também vai conhecer a Josie. A Josie, ela é também uma menina que estudava nessa escola e ela também tem 17 anos. Digamos assim que ela conhecia bastante o Peter, ou era uma das pessoas que mais conhecia o Peter. Ela começou o jardim de infância ali com o Peter, então ela meio que era amiga dele, digamos assim, né? Pelo menos lá no começo de toda a história. A autora vai intercalando passado com presente, então a gente tem uma visão de como era a vida do Peter quando ele era criança, depois como foi a vida dele quando ele entrou no jardim de infância, depois como foi a vida dele no ensino fundamental, até chegar ao ensino médio, como que era a vida dele no ensino médio, tanto do presente agora, como que é a vida dele dentro da cadeia e tendo que ir aos julgamentos e tudo mais. Então a gente vai conhecer aqui o Peter e a Josie, que pra mim são os principais da história, mas a autora foca muito na mãe do Peter, na mãe da Josie, nas vítimas e etc. Mas eu acho que os principais aqui, que dão toda o entendimento para que a gente possa realmente entender o que aconteceu, é a Josie e o Peter. Então aqui a gente já sabe que a Josie e o Peter, eles eram amigos no ensino ali fundamental, no jardim de infância, e a gente tem algumas partes de bullying contra o Peter desde que ele era pequeno. Inclusive, no primeiro dia de aula, a gente já tem uma cena dele entrando no ônibus da escola, que leva eles para a escola, e ele sofrendo uma agressão de bullying, e a Josie tenta, então, interferir ali para que ele não se sinta mal, para que ele, né, para que isso não aconteça. A gente também tem outra cena aqui de bullying com o Peter e a Josie se mete no meio, acaba batendo no menino que fez o bullying ali. E o que me deixou muito assim, uma coisa muito real, que me deixou muito impactada durante a leitura, foi que teve uma cena, gente, que aconteceu ali, que a mãe do Peter então vai até a escola e fala, olha, isso aconteceu com meu filho, o que vocês vão fazer? A professora chega ali e fala que assim, que a mãe tem que ensinar o Peter a se defender. E a gente fica assim, tá, até quando a gente vai ensinar que as crianças têm que se defender, quando na verdade a gente deveria ensinar que
as crianças não deveriam agredir. Então, é uma coisa muito bizarra, porque a gente tem que ensinar que as crianças não podem agredir as outras. Mas, na verdade, a gente acaba ensinando que se elas forem agredidas, elas têm que se defender, elas têm que revidar, elas têm que bater de volta. Então, é um negócio muito bizarro e, provavelmente, a violência já começa lá no jardim de infância, lá no ensino fundamental. Então, a gente tem que ver como que a gente está tratando essas crianças, como que a gente está fazendo com que elas se sintam, porque isso acaba fazendo com que elas não se sintam seguras num lugar onde elas deveriam se sentir seguras, que é a escola. Depois que acontece toda a tragédia, né, a gente também vai acabar vendo aqui que muitas pessoas gostam e tentam se promover em tragédias. Pessoas que querem realmente, assim, se aproveitar ali da situação para se autopromover, entendeu? Para se auto-engrandecer, tanto na carreira profissional quanto na vida pessoal. E isso é uma coisa muito triste, porque isso acontece nesse livro, mas a gente sabe que isso também acontece na vida real, quando acaba realmente acontecendo uma tragédia, não só em tiroteios escolares, mas em qualquer tragédia a gente pode perceber ali que tem alguém que está tentando se autopromover em cima daquela tragédia, o que é algo muito, muito escroto. Então parem, porque isso não é legal, gente. Isso não é legal mesmo. Em relação a Josie, a autora também acaba abordando aqui um relacionamento abusivo que ela tinha com o Matt, que é um personagem que acaba morrendo no tiroteio, que era o namorado da Josie. Mas a gente vê aqui que eles não tinham um relacionamento saudável e o quanto que o Matt abusava dela. Não tanto fisicamente, mas psicologicamente ele era um agressor. Isso é muito triste de ver, porque ela se sentia culpada por coisas que ela não tinha culpa. Então, assim, a gente acaba tendo empatia pelo Matt porque ele foi uma vítima, mas a gente também acaba vendo que nem sempre uma vítima é uma vítima, que nem sempre um agressor é um agressor. Na verdade, é um agressor, mas ele pode ter acontecido várias coisas com ele antes para que ele se tornasse um agressor. Isso é muito complicado de lidar, porque a gente acaba pensando, será que um agressor também já não foi uma vítima antes? Então a gente fica aí com esse questionamento, é algo que eu sempre me pergunto e eu nunca chego a lugar nenhum. No final do livro, a gente tem um plot twist, gente, que assim é de matar. Porque você fica, mano, tá, Peter matou 10 pessoas, mas aí no final do julgamento, a autora coloca uma revelação ali que você fica tipo, caramba, meu Deus, incrível demais. Você fica assim, sem reação, porque é uma coisa que você não espera, porque não é algo que a autora coloca durante o livro. Então sua ficha só cai quando a Josie vai testemunhar, que é bem no final do livro, que você fica tipo, cara, genial. O que acabou me incomodando um pouquinho no livro foi a questão da autora ter colocado o Peter como um pária, né? Que é como se ele fosse um excluído, como se ele não conseguisse ali se socializar, como se ele não conseguisse se introduzir no âmbito escolar, no âmbito social. Isso me incomodou um pouco, porque eu acho que isso não é uma verdade. Atiradores escolares nem sempre são párias, nem sempre são excluídos, nem sempre são solitários. Então isso acabou me incomodando um pouco, porque eu não acho que isso é uma verdade absoluta, como se todos os atiradores se enquadrassem nesse perfil de pária, nesse perfil de excluído, nesse perfil de gente solitária, gente depressiva. Então eu não acho que isso é uma verdade, isso acabou me incomodando um pouquinho, enquanto eu lia as questões ali da vida do Peter, enquanto ele era abusado psicologicamente e fisicamente pelos atletas da escola, pelas pessoas populares ali da escola. Então isso eu fiquei um pouco assim, decepcionada, assim, talvez. Então, por esse motivo, né, eu acabei dando 4 estrelas para esse livro, eu não dei 5, porque por conta desse motivo que acabou me incomodando bastante enquanto eu li o livro. É um livro extremamente incrível. A autora, ela consegue abordar todas as questões ali do livro de uma forma muito precisa. Esse negócio de intercalar passado e presente acaba não confundindo a gente. Tem autores que fazem isso e eu acabo ficando um pouco confusa se eu tô no passado, se eu tô no presente, o que tá acontecendo, mas isso não aconteceu aqui nesse livro. Eu gostei muito porque eu me identifiquei, eu sabia quando era o passado, eu sabia quando era o presente, eu sabia o que ela estava tentando fazer ali, tentando fazer com que a gente entendesse os motivos do Peter,
pra ele ter cometido ter feito, ter causado toda essa tragédia. No mais, é um livro que eu recomendo muito. Eu fiz algumas marcações aqui, não sei se vai focar pra vocês. Mas eu recomendo muito esse livro. Essa capa realmente, gente, é uma capa muito feia, né? Convenhamos aqui, Editora Veros, vamos melhorar isso aqui, porque, né, não dá. Se eu passasse na livraria e visse essa capa, geralmente eu nem encostaria nesse livro pra ver sobre o que se trata, porque é uma capa bem feia. Mas, se você passar na livraria hoje, amigo, pega esse livrinho aqui, lê a sinopse, dá uma chance, porque é um livro muito necessário, que eu acho que deveria ser assim, leitura obrigatória nas escolas, leitura obrigatória para professores, para pessoas ali que lidam com criança, que lidam com esse tipo de coisa todos os dias. E eu acho que até é leitura obrigatória para todo mundo, porque convenhamos assim, gente, às vezes a violência vem até mesmo de dentro de casa, então, né? Enfim, gente, essa foi a leitura também, né? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostaram, não se esqueça, por favor, de curtir esse vídeo aqui, se inscreve no canal se você é novo, quer continuar me acompanhando o GB aqui, o que acontece aqui. E me siga lá no meu Instagram, que eu posto bastante coisa legal lá, do meu dia a dia, sobre o que eu tô lendo, resenhas, tags, várias coisas legais. Então é isso, mega beijo pra vocês, até o próximo vídeo.